Muito obrigado, bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui, de apresentar algumas preocupações minhas e algumas sugestões minhas também sobre esse momento de transição que enfrentamos. Gostaria de agradecer ao desembargador Jorge Miranda, que infelizmente não pôde estar presente aqui nesse evento, mas que certamente está atento, incentiva esse debate sobre a evolução do direito processual civil aqui no âmbito do Tribunal de Justiça. Agradeço ao desembargador Sérgio Ricardo pela honra de presidir esse evento aqui, pela oportunidade de podermos debater sobre o novo CPC e sua repercussão sobre os 100 milhões de processos em andamento. Agradeço também ao desembargador Alexandre Câmara, que também não pôde estar presente, mas é um interlocutor constante sobre as mudanças, sobre as novidades, sobre as inovações do novo Código de Processo Civil. E agradeço também a todos que estão aqui, que dedicaram um pouco de seu tempo nessa manhã chuvosa aqui no Rio de Janeiro. O trânsito não é exatamente dos mais fáceis nesse momento para chegar no centro do Rio de Janeiro. E eu não poderia deixar de dizer que a gente se acostuma, a gente vai apresentando palestras Brasil afora e dizendo que é um prazer estar ali, muitas vezes conhecendo a cidade pela primeira vez. E aqui não ocorre isso, eu sou daqui do Rio de Janeiro, mas é um prazer renovado ver até tantos rostos conhecidos. Eu me lembro de um evento que teve no Rio de Janeiro, ano passado, um evento sobre arbitragem no IAB, em que eu comentei, era época de Copa do Mundo, e eu comentei que eu me sentia como um jogador da seleção brasileira podendo jogar a Copa do Mundo diante de sua família e de seus familiares. Essa frase acabou não me dando muita sorte, porque no dia seguinte foi o 7-1. Mas não sei se foi a melhor decisão minha mencionar esse fato aqui, considerando, inclusive, que o time para o qual eu torço vai jogar uma final nesse domingo. E se realmente isso se repetir, não vai dar muita sorte. Mas eu não poderia deixar de consignar o prazer redobrado de poder falar aqui no Rio de Janeiro sobre um dos temas de minha predileção, que é o novo Código de Processo Civil. Presente, passado e futuro. A gente, quando fala em direito intertemporal, a gente fala sobre o tempo no processo civil. Quando a gente fala no novo Código de Processo Civil, a gente está pensando, quando fala no direito intertemporal e o processo, nos 100 milhões de processos que estão pendentes e que serão atingidos pela nova legislação. Então, qual será a repercussão que um novo código pode ter para esses 100 milhões de processos pendentes? Porque os novos, a gente não tem dúvida, os novos vão tramitar integralmente pelo novo código. Os antigos que já se encerraram, a gente também não tem dúvida, esses tramitaram pelo código antigo, já há coisa julgada, não há discussão. O problema são os que estão em andamento, os que estão no meio do caminho. E eu vou colocar aqui algumas perguntas, depois a gente vai tentar respondê-las, só para vocês verem onde que isso pode nos levar, os problemas que o direito intertemporal, que a sucessão de um código pode causar num processo judicial. Em primeiro lugar, vamos pensar, o novo Código de Processo Civil, ele tem a previsão, no início do procedimento, de uma audiência de conciliação ou mediação, para a generalidade dos processos, exceto aqueles que envolvam direitos que não admitam autocomposição, ou seja, direitos indisponíveis, ou naquela situação em que tanto o autor quanto o réu dizem não queremos essa audiência, não queremos conciliação, não queremos mediação. Tirando esses dois casos, vai ter audiência, pelo menos é o que está na literalidade do novo CPC. A minha pergunta é a seguinte, considerando que temos um processo em que já foi determinada a citação no procedimento ordinário pelo Código Antigo, o qual não prevê uma audiência no início do procedimento, pode até ter uma audiência de conciliação, mas depois, ao final da fase postulatória,
E se essa citação já foi determinada, o mandado de citação já está na mão do oficial de justiça, e aí entra em vigor o novo código, eu pergunto, o que acontece? Vai ser marcada a audiência de conciliação ou de mediação, ou o processo vai seguir como se fosse pelo Código de Processo Civil de 73? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Nós temos uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 73. No meio do prazo, ali no 7º dia do prazo, entra em vigor o novo CPC. E no novo CPC, essa decisão interlocutória ela não é agravável, porque no novo CPC, nem toda decisão interlocutória vai ser agravável de imediato. A gente tem um rol, que é um rol presumivelmente taxativo, no artigo 1015 do novo CPC. Tem várias hipóteses, que decisão que julga incidente de desconsideração, decisão que aprecia o mérito da causa, decisão que aprecia tutela de urgência, mas não é uma hipótese, é um rol taxativo. Então, por exemplo, uma decisão interlocutória que indefere uma determinada prova, no novo CPC, não vai ser agravável de imediato. Você vai ter que esperar a apelação para, eventualmente, trazer isso ao conhecimento do tribunal, ao conhecimento da segunda instância. Então, se nós tivermos uma decisão que indefere a prova, no CPC de 73, no 7º dia do seu prazo, entra em vigor o novo CPC. Pergunta, você vai poder agravar ou não vai poder agravar desta decisão? Aí alguém vai me dizer, mas essa resposta já tem jurisprudência. O que vale é a lei ao tempo em que foi prolatada a decisão recorrida. É verdade, mas vamos colocar um pouquinho mais de pimenta nisso aí. E se a decisão foi proferida na vigência do CPC de 73, a parte contrária opôs embargos de declaração, os quais só foram julgados na vigência do novo CPC. Então, o seu prazo, após os embargos, começa já na vigência do novo CPC. Você vai poder agravar ou não vai poder agravar? Terceira pergunta, apenas para a gente mostrar a importância do tema. E essa é terrível, essa causa até desespero nas pessoas. Vamos supor, mais uma vez, o exemplo do agravo de instrumento. No CPC atual, CPC de 73, o prazo para o agravo de instrumento é de 10 dias corridos. No novo CPC, esse prazo passa a ser de 15 dias úteis. Pois bem, se no 7º dia do seu prazo entra em vigor o novo CPC, qual é o prazo que você vai ter para interpor o agravo de instrumento, pressupondo que você vai ter o agravo de instrumento? 10 dias corridos, 15 dias úteis, ou a gente conta corrido até o 7º dia, dali para frente contamos dias úteis, e contamos dias úteis até 10 ou até 15. Vejam a confusão que isso pode causar. E como que a gente sai desse problema, desse mato sem cachorro, vamos dizer assim, em que a gente não tem certeza se tem recurso e muito menos o prazo que a gente vai ter? Já no outro ponto de perspectiva, para não ficar só sobre o advogado, do ponto de vista do juiz mesmo. O juiz marcou a pauta de audiências sob a vigência do CPC de 73. E marcou essa pauta, designou essas audiências para um momento em que já estava em vigor o novo CPC. Marcou para frente. Só que no novo CPC há uma exigência de um intervalo mínimo entre audiências de conciliação e de mediação de 20 minutos e entre audiências de instrução e julgamento de 1 hora. Se por acaso esta pauta não observou essa antecedência, que só veio no novo CPC, eu pergunto, essa pauta poderá ser mantida ou terá que ser alterada, mesmo tendo sido designado sob a vigência do CPC de 73, para que as audiências já realizadas na vigência do novo CPC se adequem ao tempo de intervalo estabelecido na nova legislação? Vejam que é problema para todo mundo a questão do direito intertemporal e do novo CPC. Então, a gente precisa estabelecer critérios.
Infelizmente, eu já adianto, eu não poderei aqui abordar todos os casos possíveis e imagináveis de direito intertemporal, senão a gente ia até o domingo, tranquilamente, e não ia conseguir esgotar todas as situações, porque a gente está falando de uma nova lei, de um novo código, que são mais de 1000 artigos. Então, a gente não vai conseguir esgotar. Mas a gente pode buscar, primeiro, estabelecer critérios gerais para enfrentar esse problema. Em segundo lugar, pelo menos enfrentar os exemplos mais evidentes, mais problemáticos desta situação, para a gente ter, pelo menos, indícios de respostas para as dúvidas que teremos no dia a dia. Então, a nossa tarefa de hoje vai ser essa. A nossa tarefa vai ser, primeiro, buscar parâmetros. Segundo, discutir alguns casos concretos de conflito de direito intertemporal, que vão ser aqueles mais comuns, vão ser aqueles mais problemáticos. Muito bem. Vamos, então, buscar parâmetros gerais. E eu já digo, já adianto, que, dentre esses parâmetros gerais, vamos estabelecer 3 premissas. A primeira premissa é aquela segundo a qual lei futura, a lei nova, ela serve para reger, por excelência, fatos futuros. Ou seja, a regra é a irretroatividade. A lei, em regra, vigora a lei nova dali para frente. Ela não é concebida para regular fatos passados. Isso não significa, lógico, como os senhores bem sabem, que não possa haver retroatividade. Em muitas situações haverá retroatividade. O maior exemplo, o exemplo mais comum, é a retroatividade da lei penal benéfica ao acusado. Mas a retroatividade ela é excepcional, ela deve ser prevista, ela decorre de uma situação ou de interesse público ou uma situação de tutela de direitos fundamentais, incluindo, eventualmente, a isonomia. Nesta situação, pode haver a retroatividade, mas a regra não é a retroatividade. E antes de prosseguir, só colocando uma pequena dúvida, como eu poderia passar ali o slide? Porque me foi dado... A Josi já está vindo nos socorrer. Tá. Perfeito. Então, de lá a gente consegue controlar melhor. Então, alô, som? Então, como... Estão me ouvindo, né? Uhum. Então, como eu havia apontado, a primeira premissa é a ideia de que a lei nova serve para regular fatos futuros. A retroatividade ela é algo excepcional. Isso é a nossa primeira premissa. A segunda premissa é que a lei processual, em regra, ela se aplica de forma imediata. Ou seja, a lei processual, isso é uma regra que já existe no CPC atual, no artigo 1211, a gente vai ver que tem uma regra específica no novo Código de Processo Civil. Isso significa o quê? Que ela atinge de forma imediata os processos pendentes dali para frente. Os atos do processo que já foram praticados lá para trás vão ficar regulados pela lei velha. Mas os atos processuais que vierem a ser praticados nos processos pendentes, esses vão ser atingidos pela lei nova. Isso é o que dispõe o artigo 1046 do novo CPC. Vai dizer que, ao entrar em vigor este código, é a regra geral de direito intertemporal, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 5839, que é o CPC de 1973. Isso não significa que não possa ocorrer, isso é uma premissa geral, isso não significa que não possa ocorrer em situações específicas, quando houver previsão legal,
que não haja essa aplicabilidade imediata, que haja uma aplicabilidade só às ações que vierem a ser ajuizadas na vigência da lei nova. Isso é o que ocorre, por exemplo, no artigo 192 da atual Lei de Recuperação Judicial. Lá, quando veio a nova Lei de Recuperação Judicial e Falências, se dizia que as falências e concordatas ajuizadas sob a vigência da lei anterior, que era o Decreto-Lei 7661, por ele continuariam sendo processadas. As novas seriam processadas pela nova Lei de Recuperação Judicial e Falência. Mas havia uma previsão expressa nesse sentido, se entendeu conveniente isso. Mas a regra geral, tratando-se de direito processual, é a aplicabilidade imediata das normas processuais. E daí vem uma dificuldade. Uma dificuldade, quando a gente fala de direito intertemporal, que em um único processo a gente pode ter atos processuais regidos pela lei antiga, pelo CPC de 73, no nosso caso, e vamos ter atos processuais regidos pelo novo CPC. Isso, dependendo da inter-relação que haja entre um ato processual e outro, pode causar problemas. A gente vai ver como contornar algumas dessas situações. Então, essa é a segunda premissa. A terceira premissa é o respeito às situações jurídicas consolidadas, ou seja, nada obstante a lei nova se aplique de forma imediata, nada obstante a lei nova ela se aplique aos processos em curso, a lei nova deve respeitar situações jurídicas consolidadas. Na Constituição, há a previsão de que a lei respeitará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. No processo civil, nós também temos atos jurídicos perfeitos processuais e também temos direitos adquiridos no processo, fora, evidentemente, a coisa julgada. A gente vai ver em que situações isso vai se aplicar. Por exemplo, é por conta disso que se fala que o direito à interposição de um recurso é regido pela lei vigente ao tempo que essa decisão recorrida foi proferida. Por quê? Porque a parte, quando foi proferida essa decisão sob a lei velha, ela teve direito adquirido à interposição do recurso. A lei nova não pode retirar esse direito dela. É por conta disso. Então, naquela nossa pergunta, o agravo, vai ter agravo ou não vai ter agravo se a decisão foi proferida ao tempo do CPC de 73? Vai ter agravo. Vai ter agravo porque vigora a regra ao tempo da decisão recorrida. Vai ter agravo porque a parte tinha direito adquirido a, se quisesse, interpor o agravo. Se vem a nova lei no meio do prazo dela e retira o direito ao agravo, isso não tira a situação jurídica consolidada. Essa regra, ela também está no novo CPC. Não a regra específica do direito adquirido ao recurso, mas o respeito às situações jurídicas consolidadas. É o artigo 14, que é uma síntese das três premissas que nós falamos. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. É justamente isso que nós falamos. Então, como premissas gerais, o que nós temos como premissas gerais no direito intertemporal a respeito do novo CPC? Três premissas, eu repito. 1. O novo CPC vai estar vocacionado a reger atos processuais que forem praticados no futuro, ou seja, após o novo CPC estar em vigor, e quando ele vai estar em vigor? Ele vai entrar em vigor no dia 18 de março de 2016, essa é a data, porque é um ano após a sua publicação no Diário Oficial, um ano de vacácio. Então, após essa data, em regra, novo CPC. Segunda premissa, aplicabilidade imediata do novo CPC aos processos pendentes. E terceira premissa, respeito às situações jurídicas consolidadas sob o CPC antigo. E quando a gente fala situação jurídica consolidada, a gente já falou do direito adquirido na interposição do recurso, uma outra regra do CPC que se refere a esta situação
consolidada, importante, está no artigo 200. O artigo 200 do novo CPC, que corresponde aproximadamente, praticamente idêntico, ao artigo 158 do CPC atual. O artigo 158 do nosso CPC já tem regra nesse sentido, mas também tem no novo CPC. E o que diz essa regra? Diz que os atos das partes produzem imediatamente os efeitos jurídicos. É a regra do caput, ou seja, os atos que as partes praticam produzem efeitos de imediato. Isso significa o quê? Que eles se consideram, em regra, perfeitos e acabados, logo que praticados. Uma exceção a isso, há outras exceções, mas uma exceção importante é o parágrafo único, quando fala da desistência da ação. A desistência da ação, que leva à extinção sem resolução de mérito, ela só se considera perfeita e acabada quando, uma vez desistida, apresentada a desistência, há a homologação judicial. Então, portanto, nessa situação, a gente já tem uma resposta clara. Se houve uma desistência, ainda não houve homologação, e essa desistência foi atingida pela lei nova, aqui não há situação jurídica consolidada. Por quê? Porque a própria legislação diz que essa situação só se consolida com a homologação da desistência pelo juiz. Bom, esses são os critérios gerais. E aí, com esses critérios gerais, eu trouxe aqui diversas hipóteses casuísticas, e eu acho que direito intertemporal não tem como fugir disso, é casuístico mesmo. Com base nessas premissas gerais, a gente vai se propor agora a resolver aquelas questões que eu apresentei no início e mais algumas outras. E vamos lá. Primeira questão. A primeira questão que eu tinha falado era da audiência de conciliação ou mediação. Era da audiência de conciliação ou mediação que havia sido, que poderia ou não ser designada no processo que foi atingido pelo novo CPC, quando o mandado de citação já estava com o oficial de justiça. Nessa situação, designa-se ou não designa-se a audiência de conciliação ou de mediação? Qual é o parâmetro aqui? O parâmetro aqui é o seguinte: se já houve a citação, não tem, o processo vai seguir já da forma como foi estabelecida pelo CPC de 73, pelo menos no que tange ao prazo para apresentação de defesa. Porque no novo CPC, apenas para quem ainda não tomou conhecimento, quando for designada a audiência de conciliação ou de mediação, isso não é igual ao procedimento sumário que a gente tem hoje, não. Não é igual porque no procedimento sumário que nós temos hoje, a gente apresenta a contestação na audiência. No novo CPC, não. Você primeiro tem a audiência de conciliação ou mediação, você não apresenta a defesa. O seu prazo, se não sair acordo, vai começar a correr da data da realização dessa audiência. É algo mais ou menos parecido em termos de procedimento, não em termos de substância, ao que ocorre na ação possessória quando você tem aquela audiência de justificação. Ou seja, o prazo vai começar a correr após a realização da audiência. Ocorrida a citação sob a vigência do CPC de 73, essa citação configura ato jurídico perfeito. Portanto, o novo CPC vai ter que respeitar este ato jurídico. Ou seja, o seu prazo para a defesa vai continuar sendo aquele prazo, em regra, 15 dias da juntada do mandado de citação aos autos. Nesse sentido, até vale a gente mencionar uma regra específica do 1046, parágrafo 1º, que diz: as disposições do CPC de 73 relativas ao procedimento sumário e procedimentos especiais que forem revogadas, aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas. O que significa isso? Significa que, se tiver sido designada uma audiência pelo procedimento sumário, e quando entrou em vigor o novo CPC, já havia ocorrido a citação, nesta situação vai se realizar a audiência do procedimento sumário. Nesta situação, você vai ter que apresentar a contestação em audiência. Por quê? Porque vai se respeitar o ato jurídico da citação, que já está pronto, já está concluído. Pode ocorrer de ainda não ter ocorrido a citação.
Nesta situação, em que, entrando em vigor o novo CPC, ainda não houve a citação, a solução mais adequada é, se ainda não saiu o mandado de citação, determina-se que ele saia já ajustado ao novo CPC. Se esse mandado está com o oficial de justiça, mas ainda não houve a citação, nada impede que seja determinado o recolhimento desse mandado para que ele seja ajustado ao novo CPC. Então, esse seria a resposta para essa primeira pergunta. A segunda pergunta, a do agravo de instrumento, a gente já respondeu em parte ela. A gente já tinha respondido naquela situação. Tem ou não tem agravo de instrumento? Nesta situação, você teria o direito adquirido à interposição do recurso, sob a vigência da lei velha, e aí eu tinha acrescentado uma outra hipótese. Mas e se a parte contrária opõe embargos de declaração? Nesta situação, vejam, a gente falou de direito adquirido à interposição do recurso. Se é direito adquirido à interposição do recurso, o fato de a parte contrária apresentar o embargo de declaração não lhe retira o direito adquirido à interposição do recurso. Portanto, os embargos de declaração não vão influenciar, lógico. Se você, após os embargos, ainda tiver interesse na interposição do recurso, não vão influenciar no seu direito à interposição do agravo de instrumento, exceto, e aí eu chamo a atenção disso, pode ocorrer que a razão de sua insurgência esteja única e exclusivamente na decisão dos embargos. Ou seja, naquela primeira decisão que foi proferida no CPC de 73, você nem ia recorrer daquilo. Aí vieram os embargos da parte contrária e foram acolhidos, e o que foi acolhido é o que você quer recorrer. Só que aquela situação ali não enseja um agravo imediato no regime do novo CPC. Nessa situação, você não vai ter recurso. E por que você não vai ter um recurso imediato? Você pode deixar para apelação, mas não vai ter o agravo imediato, porque não existe direito adquirido à interposição de uma decisão que ainda não foi proferida. Ou seja, não há direito adquirido, não há situação jurídica consolidada. Ou seja, regra que se aplica aqui, aplicabilidade imediata da lei nova, do novo CPC. Portanto, aquilo que foi acrescido nos embargos de declaração não representa, não vai gerar direito adquirido, portanto, você não vai ter o prazo, a interposição, a possibilidade de interposição imediata do agravo. Terceira pergunta, que foi a que eu fiz anteriormente. Aquela situação em que você tinha o prazo do agravo de instrumento atingido no meio do prazo pela nova lei. Como você vai contar este prazo? Prazo processual é um efeito jurídico de um ato processual realizado anteriormente. Ou seja, é porque foi proferida uma decisão a ser agravada, uma decisão em primeira instância, por exemplo, que você vai ter um prazo para a interposição do recurso. É um efeito jurídico de um ato jurídico pronto e acabado. Portanto, prazos processuais iniciados sob o CPC de 73 vão se regular integralmente sob a luz do CPC de 73. Seria até possível alguém sustentar que, mas na hipótese de ampliação do prazo não haveria prejuízo. Mas, do ponto de vista de respeito ao ato jurídico perfeito, me parece que a melhor solução é aplicar integralmente o prazo da lei velha. Senão, a gente está dizendo o seguinte, a gente está dizendo que o novo CPC vai regular o prazo processual para impugnar um ato que foi praticado no CPC velho. Ou seja, a gente está promovendo uma retroatividade da norma processual. E a gente já falou que a retroatividade é exceção, ela pode ocorrer, mas é exceção. A regra é a irretroatividade, é a incidência da lei nova para os atos futuros que foram praticados na sua vigência.
E aí nós temos a resposta para essas 3 perguntas. Mas eu vou mais além. Eu vou fazer mais algumas perguntas aqui para a gente ter um espectro mais amplo dessa questão de direito intertemporal. Como eu disse, não vou conseguir esgotar todas as possibilidades, mas a gente vai enfrentar as principais situações na vigência